memória é uma coisa importante, né? Do ponto de vista de memória, os modelos de inteligência artificial têm muito mais do que a gente. Então, ele tem todo esse background que pode ser usado para criar a conversa mais interessante. É uma competição desvantajosa para a gente, um pouco desleal. Mas, de fato, é impressionante a capacidade que tem de conectar, né? De coisas que a gente atribuía só a humanos, né? Talvez porque eram coisas que diferenciavam a gente de, por exemplo, outros animais, sei lá, né? Principalmente nessas coisas de voz, de conversa. Quando a inteligência artificial é capaz de reproduzir isso, a gente fica muito impressionado. A gente está ainda se acostumando com isso. Eu acho que até gerações futuras vão falar, não, isso aí é super fácil de fazer, mas a gente ainda se impressiona, principalmente quando novas coisas vão surgindo. E justamente por ter essa capacidade de processar mais informações do que a gente vai ver na nossa vida, provavelmente, elas conseguem, não sei se atualmente, né? Mas a ideia eu acho que elas vão conseguir ser mais inteligentes e mais eficientes que a gente para fazer algumas coisas, né? E foi até um pouquinho uma outra coisa que o Vitor falou aqui pra gente. Então, vamos colocar mais um videozinho aí dele dando o ponto de vista dele desse assunto. E aí, partindo um pouco para a polêmica, deixando aqui a minha opinião, eu acho que a gente consegue, com certeza, replicar a inteligência humana e acho até que em algum momento a gente vai superar essa inteligência, né? Então a gente vai conseguir criar máquinas mais espertas do que a gente, mais inteligentes, capazes de resolver problemas que a gente não é capaz de resolver. Mas a gente não consegue criar uma emoção artificial, né? A gente não vai conseguir ensinar uma máquina, por exemplo, a sentir amor, ou sentir empatia, ou sentir raiva. Esse tipo de coisa a gente não consegue emular numa máquina, pelo menos com o que a gente tem hoje, com o que a gente sabe hoje, né? Então eu acho que é pouco provável aí que a gente consiga construir máquinas conscientes, que sintam coisas, e assim por diante. Uma coisa que eu acho importante pontuar, tá? Desenvolver uma rede neural é extremamente fácil. Então, qualquer um consegue, através de um tutorial da internet, desenvolver uma rede neural que, por exemplo, consegue ler um manuscrito. Então, a gente consegue escrever coisas no papel, mostrar para a rede vai conseguir classificar, né, esse texto, ou até desenvolver uma rede neural que classifica imagens, né? Então, assim, a minha dica é: tentem programar uma rede neural. O que não falta é conteúdo ensinando a programar uma rede neural, a criar uma inteligência artificial. É extremamente fácil fazer isso. E acho que é de muita ajuda se a gente tiver mais pessoas pensando e se dedicando a esse estudo. É isso. Beijo pra vocês. E é isso, né, que o Vitor falou. Então, eu acho que até um estudo que eu vi recentemente de tipo, a gente usa imagens para reconhecer câncer ali nos pacientes, né? E os médicos, eles acertam com uma taxa de uns 50%, e a inteligência artificial acerta com uma taxa de uns 90%, porque ela já viu muito mais exame do que os médicos ali, provavelmente. Então, para essas coisas específicas, eu acho que ela já ganha da gente tranquilamente. Mas aí entra nessa questão do mais geral, né? Quando ela vai conseguir fazer alguns outros cálculos, algumas outras coisas mais complexas do que a gente consegue fazer. E a questão do sentimento, né? Então, ela tem a função ali dela e ela vai conseguir fazer isso. Mas essa questão de desenvolver os sentimentos, eu acho que a gente nem sabe na gente como funcionam os sentimentos, né? Então, é difícil a gente conseguir reproduzir isso numa máquina como que a gente tem hoje, né? Acho que nós mesmos não sabemos, não entendemos muito bem, né, o que são os sentimentos pra gente. Então é difícil, por exemplo, para mim, não estudo também muito essa área, de falar, ó, essa máquina pode ter ou não, né? Do ponto de vista de neurônios, de relações ali entre informações, inputs e outputs, tudo é possível, né, nas máquinas. Só que até quando isso vira de fato consciência, emoção e assim por diante. Então, acho que é uma discussão que precisa avançar no entendimento, né, do que é, do que não é, mas o que tem impressionado muito é a capacidade das inteligências artificiais de irem além do que a gente achava que era possível, superar a gente em vários aspectos, né, até em coisas criativas que a gente achava que não seria as primeiras coisas que a gente ia ser superado, e de surpreender mesmo, né? Então, putz, uma inteligência artificial que foi feita para criar imagens criou um próprio idioma que ninguém chegou lá e falou
ela aprender ou para ela desenvolver. Então, é muito interessante, muito surpreendente. Espero que sejam surpresas benignas, porque assim como o Elon Musk, ele tem esse medo aí da inteligência artificial maligna, de fato, pode fugir um pouco do nosso controle, que é a potencialidade ali, tanto de cálculo, mas também tem surpreendido muito a gente. Então, até o momento que a gente for surpreendido por algum mal, né? Mas é isso, máquinas, se vocês tiverem contra a gente, eu gosto de vocês. Acho que tá gravado aqui, pode entrar lá nos nossos computadores e ler que eu, desde sempre, gostei de vocês. Tem até uma teoria, eu esqueci o nome, mas é um pensamento ali de que as máquinas elas vão ganhar essa consciência um dia e quem ajudou a construir isso tá tranquilo. Agora, quem não estiver ajudando, gente, não sabemos o que vai acontecer.